história aqui, entre tantas que tem o nosso contemporâneo, né, nosso grande irmão Chico Xavier, que são relatos e histórias incontestáveis, né, e, diga-se de passagem, muitas delas contadas, inclusive, por repórteres, né, repórteres, digo assim, jornalísticos de fato, não notícias narradas de pessoas a pessoas, né. Então, quando Chico inicia na doutrina espírita, Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, tinha 5 pessoas, eram 5 membros do Centro Espírita, né. Chico, o irmão de Chico era quem coordenava, de certa forma, os trabalhos. E eu trago aqui o relato, e o título da nossa mensagem de hoje é Uma Dívida Paga pelo Alto. Já imaginou uma dívida paga pelo alto? Como é que se paga uma dívida material com algo que vem do espiritual, né? E aí a gente vai poder comentar no final, né? José, que era irmão de Chico, era José Xavier, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era do Centro Espírita em Pedro Leopoldo, adoece gravemente. Então José adoece. E sob a surpresa de seus caros entes familiares, vem a desencarnar, né? José desencarna, deixando ao irmão, no caso Chico Xavier, o encargo de lhe amparar a família. Veja que missão árdua e difícil, né? Então Chico logo cedo fica nessa incumbência de, digamos assim, arrimo de família. Dias depois, Chico verifica que José lhe deixara também, não só a família, mas uma dívida, pois esquecera de pagar a conta de luz, na importância de 11 cruzeiros. Veja que as dificuldades eram extremas, né? E a conta de luz era uma dívida quase que impagável para Chico Xavier. Já imaginou? Então, era muito dinheiro para o pobre médio, né? Pois, no fim de cada mês, nada lhe sobrava do ordenado. Pensativo, sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada. Emmanuel lhe diz, né? Chico tinha essa companhia sempre necessária do nosso irmão Emmanuel, que dialogava com ele com uma simplicidade muito grande. Não se apoquente, confie e espere. Veja só, Chico está ali preocupado com a dívida que tem que pagar, não sabe como vai fazer para pagar aqueles recursos, porque não sobrava dinheiro, e Emmanuel, com a espiritualidade vem, sempre nos aconselhava para não se apoquentar, para confiar e esperar que as coisas vão acontecer. Então, horas depois, alguém lhe bate a porta. Vai ver, era o senhor da roça. O senhor é o seu Chico Xavier? O indivíduo que está na porta pergunta a ele, sim, as suas ordens, meu irmão. E Chico tinha essa cordialidade com qualquer um. Qualquer história que você procurar a vida de Chico Xavier, ele tem essa criatura doce, amável, meiga e acolhedora com todas as criaturas. Então ele diz ao Senhor, sim, as suas ordens, meu irmão. Soube que seu irmão José morreu e vim aqui pagar-lhe uma baía de faca que ele me fez há tempos, né? O irmão de Chico, José, ele trabalhava com couros, né? Tanto é que tem outras histórias narradas que ele se afasta exatamente do Chico Xavier porque ele estava com a dívida e o cara levou ele para trabalhar à noite para pagar a dívida trabalhando em couros, né? Então, vim pagar uma baía de faca que ele fez há tempos. Aqui está a importância combinada. Veja que situação, né? Chico recebe um envelope e nem sequer abre o envelope. Não sabe nem quanto era a quantia. Chico agradeceu-lhe e, ficando só, abriu o envelope, né? A primeira coisa que você teria feito era abrir o envelope para ver que dinheiro era aquele, né? Dentro estavam 11 cruzeiros para pagar a luz. Sorriu descansado, livre de um peso, né? Veja que situação, né? Ele devia 11 contos de energia e o dinheiro chega exatamente aos 11 contos. O indivíduo tem a obrigação de vir pagar essa bainha? O irmão já tinha morrido, ninguém sabia da dívida. Aí vai o estudo que a gente fez hoje, questão moral, né? E essa criatura vem porque é instigada pela própria espiritualidade. Por isso Emmanuel diz, não se apoquente, confie e espere, né? E conclui para nós, né? Que bela lição ganhei, e nós, também para os que sabem olhar para os lírios dos campos
que não temem o amanhã, porque sabem que a ele pertence Deus, né? Que o amanhã pertence a Deus. Então veja que a história de Chico aqui é muito, muito pertinaz e infelizmente, inclusive todos nós, a maioria dos espíritas, não tem essa confiança e tem ainda essa questão do imediatismo, né? Ou seja, eu quero aqui e agora. A história narra que aconteceu na mesma hora em que Emmanuel pede para ele ter calma, daqui a pouco alguém lhe bate a porta. Mas é preciso também levar em consideração que a providência veio do alto, como diz o título, né? O título da nossa história diz: a dívida paga pelo alto. Mas a dívida existia no meio físico. O indivíduo que devia era uma pessoa que tinha uma conduta moral reta, né? E aí torna-se uma ferramenta fácil para a própria espiritualidade conduzi-lo e trazer a porta de Chico para lhe pagar aquela conta, que era exatamente o valor em que Chico necessitava para quitar o débito. Veja que nem era mais, nem era menos. A espiritualidade poderia ter trazido alguém para pagar, para dar um dinheiro, para ficar sobrando, para ficar folgado. Não, veio exatamente a conta certa. Então, há vários detalhes que podem ser analisados, que podem ser observados, onde a gente pode tirar grandes lições de tudo isso, né? Então, Chico tem inúmeras histórias. Se a gente for falar das histórias de Chico aqui, a gente vai passar a noite todinha falando das histórias de Chico. E são fantásticas, cada uma melhor do que a outra. Então, a história que eu trago na noite de hoje é essa historinha curta, breve e rápida, né? Não sei se agradei nosso irmão Matos, mas foi a história que a gente trouxe na noite de hoje. Bem curtinha, bem simples, mas bastante discursiva, né? Inclusive, eu trouxe até uma outra, eu não sei se o tempo vai ser pouco, mas Matos quem vai dizer. Se quiser que eu conte mais alguma, eu tenho outra história aqui do Centro Luiz Gonzaga. Tá ótimo. Sua exposição deu para mostrar para os nossos internautas, né, justamente o nosso objetivo, a prova do mundo espiritual e a sua interação, né? A prova aí é o seguinte: estava lá Chico com um problema, eu tinha um merecimento, os espíritos viram e instigaram aquela pessoa a pagar uma conta, como você mesmo frisou, né? Não tinha obrigação nenhuma mais de pagar, mas foi lá e disse que lá pagar. Você fala uma chave frase, né? Que é fantástica. O merecimento. Chico tinha um merecimento. Né? Exatamente. Muitas vezes nós queremos receber, mas nós não temos o merecimento. Eu tenho uma amiga, Elizabeth, né? Que ela, certa feita, me perguntou: Davi, tu sabe o que tu fizeste no passado? Eu digo, algumas coisas a espiritualidade me confidenciou. E aí ela disse assim: por que é que eles te confidenciaram e por que é que não me dizem nada? Eu digo: o que é que você tem feito dentro de uma casa espírita? Você trabalha em alguma casa espírita? Você tem alguma atividade voltada na caridade? Ela disse: não faço nada. Então, e onde está o merecimento? E ainda disse mais para ela: o meu merecimento não foi nem uma questão de merecimento meu, foi uma questão de necessidade. Foi misericórdia divina de Deus permitir que ele me contasse alguma coisa. Porque se eles não me contam, eu não saberia do meu comprometimento e da necessidade de estar fazendo o que faço hoje. Então eu não estaria nem na doutrina espírita, com certeza. Então, nada é por acaso. Tudo tem sua providência. É verdade. Só me resta agradecer a sua participação e já aproveitar a oportunidade para fazer novos convites. Né? Retribuição de merecimento também, né? E eu quero pedir a você para você fazer as suas considerações finais aí, dar um conselho, uma orientação aí. Se eu posso dar algum conselho, se me acham capaz de dar algum conselho, que eu posso dizer a todos, né, que me escutam nesse momento, é que nunca desista do bem, do bom, de fazer o melhor que estiver ao seu alcance, embora muitas vezes o melhor que eu posso fazer não é o melhor que agrade o outro, mas eu dei o meu melhor, eu coloquei tudo aquilo que eu poderia fazer. Então, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.